Olá! O Palavra Aberta de hoje fala sobre aporofobia, mas eu não vou dar spoiler logo na abertura do programa. Eu vou pedir para o deputado Fábio Tradi, do PSD do Mato Grosso do Sul, explicar esse termo e também o projeto por ele apresentado que criminaliza especificamente atos violentos praticados em decorrência dessa patologia social. Deputado Fábio Tradi, seja muito bem-vindo ao Palavra Aberta. E eu começo pedindo para o senhor exatamente explicar esse termo, que confesso que para mim foi um neologismo, foi uma novidade, eu tive que ir atrás para entender o que era aporofobia. Explicar o seu projeto e até mesmo se existe algum adjetivo que qualifique pessoas que sofrem dessa patologia. Como a gente tem a xenofobia, a gente tem o xenófobo, xenofóbico, se para a aporofobia já tem o aparófobo ou aparofóbico. Olá, Maristela, é um prazer conversar com você, com os telespectadores. A aporofobia é um termo que foi designado para classificar a hostilidade comportamental às pessoas em razão da sua situação econômica vulnerável. Isto é, a aporofobia é a hostilidade às pessoas pobres. Significa dizer que vivemos numa sociedade, isto é público, notório e reconhecido pelas ciências humanas e sociais, em que o ódio viceja em vários grupos que fomentam disposições hostis a diversas pessoas pela sua representação. Isso pode acontecer em relação aos negros, isto pode acontecer em relação aos homoafetivos, isto pode acontecer em relação aos estrangeiros, imigrantes, e também em relação às pessoas pobres. Então, Maristela, no Código Penal não há nenhuma tipificação que criminalize a conduta daquele que, por ódio, atenta contra a vida, a integridade física ou a honra da pessoa, violando os seus bens jurídicos pelo fato de serem pobres. Este é o objetivo do projeto. Deputado, o seu texto, como o senhor falou, ele trata da questão da injúria, né, da questão da violência, né, da violência física, fala também de homicídio. Ele cria um novo tipo penal, uma nova, não sei se eu posso usar essa expressão, ou ele cria um agravante quando esse tipo de violência se der em função dessa situação de classe social, em função da pessoa ser pobre. Veja bem, a aporofobia é um fenômeno jurídico novo, porque em nenhuma passagem do Código Penal há menção à conduta praticada contra a pessoa pelo fato dela ser pobre. Então, ela é uma novidade. Só que nós não estamos criminalizando, nós estamos aproveitando tipos existentes, homicídio, lesão corporal e injúria, e tornando a aporofobia como causas de aumento de pena, podendo ser, no homicídio, uma qualificadora que faz com que a pena vá, na mínima, 12, no máximo, 30 anos, na lesão corporal, também agravando, e na injúria, quando a pessoa é agredida em sua honra em virtude da sua condição econômica vulnerável. Deputado, no Brasil, quando a gente pensa na população pobre e na população negra, a intersecção entre esses dois conjuntos ela é muito grande. E aí o senhor falou no início do programa em relação à agressão, à violência praticada em função da questão de etnia, a questão de raça. Pode haver a sobreposição da pena? Pode haver, vamos dizer assim, dois agravantes no caso da violência? Pode. Aliás, a tua pergunta juridicamente é muito interessante, instigante até, porque é possível que haja a prática do crime de racismo, que é imprescritível pela dimensão da sua gravidade,
em concurso formal ou material, e eu vou explicar o que é concurso formal ou material, com a prática de algum desses 3 crimes capitulados: injúria, lesão corporal ou homicídio, agravado pela situação de aporofobia. E o que é concurso material, concurso formal? São espécies de aumento de pena previstos na parte geral do Código Penal. Agora, deputado, quando a gente pensa, existe aquele ditado que diz papel aceita tudo, né? Quando a gente pensa na questão racial, por exemplo, que o senhor mencionou, existe ainda uma grande discussão no Brasil quando se caracterizar injúria e quando se caracteriza racismo. Toda essa discussão que vem acontecendo no mundo, né, nos Estados Unidos, no mundo de maneira geral, traz isso. Como é que se pode garantir para que o juízo, no momento de analisar essa questão, não fique algo tão fácil de ser, vamos dizer assim, contornado ou ser interpretado, como às vezes a gente identifica que acontece nos crimes relacionados a racismo ou injúria racial? Veja bem, eu defendo a tese de que é preciso que o parlamento adote mecanismos mais objetivos para distinguir o que é crime de racismo e o que é injúria racial. Porque eu mesmo já presenciei, como advogado criminalista, que fui e sou e professor de direito penal, inúmeros casos em que o juiz condena por injúria racial quando eu vislumbro ali a prática de racismo. A prática de racismo, como crime, é aquela que se volta à raça de uma forma macrosociológica, política, quer dizer, atenta contra a raça, no sentido genérico, difuso, social. Já a injúria racial, ela tem uma particularidade da individualização, no sentido de que o dolo, a intenção manifestada pelo agente não é de ofender a raça, mas a pessoa com uma qualidade, em tese, na visão preconceituosa do infrator, pejorativa, entende? Então, a raça, como racismo, é macro, sociologicamente falando, difusa, genérica. Já a injúria racial é contra aquela pessoa específica que, segundo o infrator que tem um preconceito, tem uma qualidade, seja do caráter, alguma coisa, que vai embutida na frase que se agrega à conotação racista. Deputado Fábio Tradi, ainda nessa tentativa de caracterizar o que está proposto no seu projeto, o Banco Mundial, por exemplo, ele define como pobre, né, em países de desenvolvimento como o nosso, quem tem uma renda diária inferior a $5,5, que hoje estaria em torno de R$30, então R$900 por mês. Quando a gente pega o recorte da população brasileira, é muita gente. E tende a aumentar agora diante da recessão que a gente vai enfrentar em função da pandemia do coronavírus. Existe alguma forma objetiva na proposta que o senhor apresenta de identificar essa pessoa como pobre, de forma a poder caracterizar isso? Como é que funciona na prática? Nós até pensamos nesta hipótese, mas preferimos tecnicamente não apresentar qualquer dado objetivo, quantificado sobre o que seria sociologicamente a pobreza, porque muitas pessoas sofrem a carga criminosa de uma conduta aporofóbica quando elas não são classificadas economicamente como pobres. Por exemplo, imagine que o sujeito esteja ocasionalmente mal vestido, certo? E ele entra num restaurante. Só que ele só naquele dia estava mal vestido, porque ele tem condições, ele é assalariado, ele não é classificado como pobre de acordo com a sua renda. Mas se ele for vítima de uma conduta que agrida a sua integridade física, expõe a perigo concreto à sua vida ou à sua honra, em virtude do que supôs o agente infrator de que ele era pobre,
classificada e configurada está a aporofobia. Então, nós, tecnicamente, fizemos realmente esta opção para dar uma amplitude maior e alcançar esses infratores, porque eles agem, Maristela, por ódio. Ódio à pessoa por ser pobre, na visão deles, na visão preconceituosa deles, entende? Entendi. Muito, muito bom, deputado. Muitíssimo obrigado. Olha, eu particularmente vou torcer pela aprovação da sua proposta. Achei muito interessante. Muito grata por sua participação no Palavra Aberta. Eu que agradeço sempre à disposição de vocês. Muito obrigado, Maristela. Obrigada. Eu conversei com o deputado Fábio Trades, do PSD do Mato Grosso do Sul. Ele é autor de uma proposta que trata da violência contra pessoas pobres. Se você tiver interesse em acompanhar essa proposta, vai na página da Câmara dos Deputados, lá no alto da página, Atividade Legislativa, Propostas Legislativas, PL 3271 de 2020, cadastre o seu e-mail e você pode acompanhar a tramitação dessa proposta na Câmara dos Deputados. Eu sou Maristela Santana e a gente se vê em uma próxima edição do Palavra Aberta. Até lá.